Ruth capítulo 1 e o versículo 22. Ruth capítulo 1. Aleluia. Queridos, eu recebo uma direção de Deus nesta manhã. Eu quero ver se eu consigo pregar um pouco menos na questão do quesito de horário, porque no final eu quero orar pelas mulheres. Eu sinto de Deus de orar nesta manhã pelas mulheres. Um tempo de cura, um tempo de restauração. No livro A Quarta Dimensão, o pastor Po Yong-Shu, uma das maiores igrejas do mundo, ele disse que a multiplicação aconteceu depois que ele atentou para as mulheres. Porque as mulheres, elas geram. Pode ver, irmãos, nas orações, quem é que estão mais? As mulheres. A maioria dos trabalhos, as mulheres se dedicam mais, se envolvem mais. Então, depois de liberar essa palavra aqui sobre Ruth, pastor, o culto hoje é só para as mulheres? Não, Deus vai falar com cada um de vocês. Mas no final específico, eu preciso orar por essas mulheres dessa igreja. E vocês vão ver o que Deus vai fazer através da vida de vocês a partir deste domingo. Será um tempo de ativação profética na vida de cada uma de vocês, inclusive da minha esposa. Inclusive da minha esposa. Vocês precisam dela, sim ou não? Vocês terão. Queridos, eu vou ler na minha tradução bíblica aqui, eu vou ler somente a última parte do versículo, tá bom? A minha tradução é aquela Bíblia judaica, que alguns têm aí. É um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. O finalzinho do versículo diz assim: elas chegaram em Belém no princípio da colheita da cevada. Elas chegaram em Belém no princípio da colheita da cevada. Quem são elas? Ruth e Noemi. Amém? Ruth e Noemi. Esse livro é um livro bem curto, um livro pequeno, né, fácil de ler, muito bem explicado. Então, se você ainda não leu esse livro de Ruth, eu desafio você essa semana a fazer a leitura desse livro de Ruth. Você vai enxergá-lo de uma outra maneira, de uma outra expectativa. Se você já leu, leia de novo de maneira diferente. Eu sempre digo para você ler Bíblia, não como Ayrton Senna, mas ler Bíblia como Barrichello, Rubim Barrichello, né? Bem devagar, meditando naquilo que você está usufruindo da palavra de Deus. Você não pode pegar um pedaço de picanha, né, Ricardo? Você que gosta, e engolir esse pedaço de picanha. Já deu fome, né? É bom mastigar esse pedaço, sentir o gosto daquilo, né? Sentir o paladar daquela carne. Então, assim, a essência da palavra, você precisa meditar, não é só ler, passar por cima do versículo, pegar um texto fora de contexto e virar pretexto, não. Então, eu creio que a partir desta manhã você vai olhar para o livro de Ruth e vai dizer: eu não sabia o quanto de Deus que tinha nesse texto ou nesse versículo. A Bíblia diz, irmãos, que há fome na terra. A Bíblia não diz que havia fome só em Belém. A Bíblia diz: há fome na terra. Aí Elimeleque, o pai, o patriarca, ele toma uma decisão e diz: nós vamos embora daqui. Nós não vamos mais permanecer em Belém. Belém, traduzido, quer dizer casa do pão. Ele vai sair da casa do pão e vai para um lugar chamado Moabe. Moabe é filho de Ló, com uma das suas filhas. Os moabitas estavam cortados do povo de Deus. Havia uma palavra de Deus que eles não teriam lugar com o povo de Deus. Mas ali eu já vejo a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Há quem diga que a graça vem depois de Jesus. Mas se Ruth é incluída na história de Jesus, eu não sei o que é isso. Para mim é graça. Né? O que Davi fez e depois foi perdoado por Deus, para mim isso é graça. Raabe, depois de tudo que ela passou, a vida que ela teve, ela se arrepende e ela é também citada na genealogia de Cristo. Isso para mim também é graça. Então a graça de Deus já estava sendo manifestada desde o Antigo Testamento. Eu consigo ver Jesus trabalhando já, a sua graça sendo manifestada já no Antigo Testamento. Não é como eu disse, acho que uns 2 domingos atrás, tem gente que acha que Deus no Antigo Testamento é um Deus ruim, um Deus mau. Aí chega no Novo Testamento, ele se converte a Jesus, ele fica um Deus bonzinho, né? E aí pode tudo agora, é o desperdício da graça. Não, irmãos, Deus continua o mesmo, Deus é imutável, Ele não muda, não há variação, de eternidade a eternidade, Ele continua sempre sendo Deus.
Elimeleque pega a sua esposa Noemi, que o significado do nome é agradável. Todo marido queria ter uma esposa agradável, sim ou não? Olha o nome da mulher, agradável. E ela vai com ele para este lugar, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e querendo viver algo novo, sabe? Quem não quer viver algo novo? Quem não quer viver uma experiência nova? Uma mudança geográfica. Ele sai de um lugar geográfico, Belém, e vai para um lugar geográfico chamado Moabe. A Bíblia vai dizer que, Fernando, que eles vão passar aproximadamente 10 anos naquele lugar. E em 10 anos será um tempo de perda. 10 anos será um tempo de derrota, um tempo de fracasso, um tempo de luto, um tempo como eles nunca vivenciaram e nunca imaginaram viver. Eu tenho certeza que se eles imaginassem que pelo menos metade daquilo fosse acontecer, eles não teriam saído do lugar de onde eles saíram, simplesmente por causa de uma crise. Nunca saia de um lugar somente por causa de uma crise. Consulte Deus antes de sair de um lugar. Peça a direção de Deus antes de sair de um lugar. Pastor, Deus não vai me tirar do deserto. De repente Deus pode florescer o seu deserto. Ao invés de tirar você do deserto, Ele pode florescer o deserto onde você está. Ele pode usar a situação para mover você, mas pode usar você também para mover aquela situação. E a Bíblia diz que vai morrer Elimeleque. Malom e Quilion vão casar, um casa com Orfa e o outro vai casar com Ruth. O nome Ruth significa amiga. É o que Noemi precisava naquele momento, de uma amiga. E depois desse período de 10 anos, está lá Noemi, que ela mesma muda o nome dela, irmãos. Ela tira o nome Noemi e coloca Mara. Ela diz, agora eu vou me chamar Mara, amarga. Uma mulher agradável, uma mulher doce, se torna uma mulher amarga. E ela, vem uma notícia boa, em meio a tantas notícias ruins, vem uma notícia boa. Há um mensageiro de paz, que traz uma notícia e diz, Noemi, eu tenho uma informação boa para você. Em 10 anos você só recebeu notícias ruins, notícias de luto, de morte, mas hoje eu tenho uma notícia boa para você. Deus está abençoando a terra de Belém. Deus está abençoando a casa do pão. Noemi, as terras estão produzindo, a chuva está caindo, o sol está vindo no tempo certo, da maneira certa, e tudo que está se plantando está florescendo na terra, Noemi. Aí Noemi diz, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para o lugar onde eu saí de lá cheia, e estou voltando para lá vazia. Quando ela toma o caminho de casa, irmãos, é uma decisão, a decisão de ir para lá, agora a decisão de voltar para casa. Quando ela sai daquele lugar, ela sai cheia, ela diz isso no texto, ela sai cheia, mas quando ela volta vazia. Ela tem que ter muita coragem para voltar, para enfrentar os parentes, para enfrentar os amigos, para enfrentar toda aquela situação. E ela decide voltar. Quando ela pega o caminho da estrada, as 2 acompanham ela. As 2 noras grudam nela. E ela olha para elas e diz, não, segue o caminho de vocês. Eu não quero que vocês vão comigo. Ela olha para Orfa e diz, Orfa, volta para os seus pais, volta para os seus deuses. Vai construir a sua história, eu libero você para casar de novo, para arrumar um novo marido e construir a sua descendência. Eu não tenho mais esposo, eu não posso ter mais filhos, ainda que tivesse, vocês não esperariam crescer. Segue o caminho de vocês, eu libero vocês para casarem de novo e construir a descendência de vocês. Eu sou uma viúva, perdi 2 filhos, eu não tenho mais descendência. Eu não tenho mais continuidade, quando eu morrer a minha história acaba, a minha história termina. Ela olha para Ruth e diz a mesma coisa, Ruth, volta para sua casa, volta para os seus pais, volta para o seu Deus, vocês são novas, arruma um esposo, vai ter filho, vão embora. Quem olha para o capítulo 1 vê um cenário caótico, de morte, de luto, parece que vai terminar tudo mal, Rogério. Mas quando Deus entra na história, o final sempre vai ser o melhor da história. A Bíblia diz que o final é melhor do que o início, o final é melhor do que o começo. Nós estamos chegando no final do mês de fevereiro, hoje é o último culto, o último domingo do mês de fevereiro. E é nesse finalzinho que Deus vai surpreender muita gente. É nesse finalzinho que Deus vai surpreender você, porque você alguns estão dizendo assim, é mais um mês que passou, é mais um mês que está terminando. Nada mudou, a situação continua a mesma.
Hoje, esse culto pode mudar o rumo da sua história. Esse culto pode mudar para sempre o seu destino nesta manhã. A história de Ruth tinha tudo para terminar mal, tudo para terminar da pior maneira possível. Mas uma declaração que ela fez mudou todo o contexto dela. Mudou toda a história dela. E o que era para terminar mal, terminou bem. Dá um tapinha no ombro de alguém e diz, vai terminar tudo bem. Diga, vai. Diga, não, diga, vai terminar tudo bem. Diga, aquieta o teu coração, Deus está no negócio. Com Deus sempre vai terminar bem. O final é que mostra, irmãos. O que você fizer nos últimos anos de vida, talvez no último dia, é que vai determinar o que as pessoas vão lembrar de você. Seja numa empresa, seja em qualquer área que for, e principalmente numa igreja, o seu ciclo final em uma igreja tem que ser melhor do que o começo. Todas as vezes que você entrar pela porta da frente de uma igreja, saia pela porta da frente também. A saída é que revela o seu caráter. Você pode não entrar tão bem, mas na hora de sair, você tem que sair bem. Como a Lu e o Fábio estão saindo por cima. Não, Deus mudou a história, Deus está levando a gente para os Estados Unidos, nós vamos morar em Orlando, agradecendo os pastores que já foram lá em Rio Claro, são gratos, estão agradecendo. Sabe uma coisa que me irrita, irmãos? É receber mensagem pelo celular, pelo WhatsApp. Pastor, estou me desligando da igreja. Irmãos, quando você chega aqui, a gente prepara uma mesa para receber vocês. Quem aqui sentou numa mesa? Teve uns que sentou 3 vezes, acho que o Rodrigo foi 3 ou 4 vezes. Ele vinha, não, pastor, eu não decidi ainda não, vamos fazer outra. Eu acho que ele estava querendo comer. E foi fazendo, até que ele ficou. 4 mesas. Esse casal que veio de Ouro Preto, quarta passada, nós fizemos uma mesa ali embaixo para eles. Quando eles chegaram, eles admiraram. Falaram, nossa, o que é isso aqui, pastor? Isso aqui é a maneira que a gente recepciona as pessoas que estão vindo para cá. Na hora de sair, irmãos, essas pessoas deviam fazer uma mesa para nós, vocês não acham? Sim ou não? Não quero fazer, então a gente faz para vocês. Não, vai em paz, segue o teu caminho, nós te abençoamos. Não, vou mandar para o celular. Irmãos, as pessoas, o mundo espiritual é mais organizado do que você imagina. Cuidado com as suas decisões. Não respeito o pastor, não respeito o líder. Deus é representado através da minha vida e através da sua vida, querido. Toda autoridade na terra foi constituída por Deus. Você não precisa ficar aqui, você pode seguir o caminho que você quiser, mas na hora de sair, saia debaixo da bênção e do favor de Deus. Não saia brigado, não saia carrancudo, não saia sem liberar perdão, porque senão você vai ir, o problema vai acompanhar você. Você vai ir, o problema vai acompanhar você. Não, mas quando você chega e diz, olha, eu estou saindo, ora pela minha vida, eu quero seguir um novo ciclo, um novo caminho. Aí Deus corta o cordão umbilical e a sua vida será abençoada. Tem pessoas que saíram da sua vida achando que estavam fazendo uma grande coisa. Mas vai chegar uma hora que eles vão perceber que eles perderam. Que eles deveriam ter ficado do seu lado. Que eles deveriam ter ficado perto de você. Noemi diz assim, Ruth, volta você também. Orfa já foi, olha lá. Tá, vai, pega carona com ela. Aí Ruth olha para ela e diz, não, minha sogra, eu não vou. Eu vou ficar com você. Mas eu não tenho nada para te oferecer. Eu não estou com você por aquilo que você tem. Eu estou com você por aquilo que você é. Irmãos, o contexto ali... Noemi não tinha mais nada. Mais nada. E Ruth olha para ela e diz, eu sou sua amiga. O nome Ruth diz amiga, diz, não, eu sou sua amiga. Eu vou ficar com você. Quando Ruth está dizendo isso, nas entrelinhas, ela está dizendo o seguinte, eu vou cuidar de você. Você não tem mais esposo para cuidar de você, você não tem mais filhos, mas hoje eu me torno sua filha e eu vou cuidar de você. Enquanto você estiver viva, eu vou cuidar de você. Ruth olha para ela e diz, eu perdi o marido, a minha dor é muito grande. Mas quando ela olha para Noemi, ela diz, perdeu o esposo e perdeu 2 filhos. A dor dela é maior do que a minha. Eu vou guardar a minha dor e vou cuidar da dor dela.
Irmão, se você olhar ao seu redor, você vai ver que tem pessoas sangrando muito mais do que você. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que tem pessoas com problemas muito maiores do que o seu. E às vezes nós reclamamos, murmuramos, e tem alguém do nosso lado dizendo: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você não me ajudar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se você não me ajudar, eu não sei o que será do meu futuro. Olha ao seu redor e observe que tem alguém que com um problema muito mais gigante que o meu, muito mais gigante do que o seu. Mas nós estamos tão focados no nosso mundinho, na nossa caixinha. Tem uns que parece que vivem no mundo de Nárnia, irmãos. Acha que é só ele que tem problema na igreja, sabe? É só ele que merece atenção. É só ele que merece colo. Não, irmãos, aqui todos merecem atenção. Aqui todos têm problemas. Inclusive quem está no altar, cantando, pregando, também estão cheios de problemas. Eu também tenho boleto, irmãos. Eu também tenho minhas crises também. O que me diferencia de vocês é só a responsabilidade que Deus me deu, que é maior do que a sua. A Ruth diz: eu vou ficar com você. Irmãos, é nessa hora que se revelam os grandes amigos. Os grandes amigos não são revelados nas festas, nos churrascos, não. Nos grandes eventos. Os melhores amigos são revelados nos tempos de crise. Sabe, quando você entra em crise, e a pessoa olha para você e diz: eu estou com você. Nós vamos passar por isso aqui juntos. Me dá a mão aqui. Tem uns que no primeiro prenúncio de crise já te abandona. É por isso que Deus permite que nós passamos por algumas tempestades na vida. É para separar quem é e quem não é. É para ver quem está com você e quem não está com você. Eu me lembro uma vez que até minha esposa não é de ter muito ciúme de mim, mas naquele dia ela ficou com ciúme. A minha sogra ficou com mais ciúme do que ela, irmãos. Veio uma cantora, eu estava ainda na Assembleia de Deus, e veio uma cantora para a nossa igreja. Ela já tinha cantado em Camboriú, sabe, bem conhecida e tal. E aí ela decidiu congregar conosco. Eu fiquei feliz, falei: nossa, tem uma cantora aqui e tal, naquele porte. Aí ela foi cantar, pegou o microfone e anunciou que ela estava ali. E ela disse assim: pastor Elias, eu jamais vou sair daqui dessa igreja. Nem a morte vai separar eu e o senhor. Eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Um mês depois a mulher, vazou, irmãos, foi embora. Abandonou o barco, pulou o barco. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Quer ver quem está com você mesmo? É quando você entra em crise. É quando você entra em parafuso. É quando as coisas parecem não estar indo tão bem. Orfa olha para Noemi e diz: realmente não tem muito para me oferecer. Eu até queria ir com você, mas eu vou voltar e vou reconstruir a minha vida. Não, Ruth olha para ela e diz: não importa o que você tem, eu vou cuidar de você. Você cuidou de nós até aqui, e eu vou amar você, vou estar do seu lado. Onde você for eu irei, onde dormires dormirei, onde morreres morrerei, e o teu Deus será o meu Deus. Enquanto ela declara isso lá em Moabe, Deus está preparando o futuro dela lá em Belém. Enquanto ela declara essas palavras no mundo espiritual lá em Moabe, Deus está cuidando do futuro geográfico dela lá em Belém. E enquanto ela diz assim: eu vou ficar com você, Noemi, Deus está dizendo no céu: eu vou ficar com você também, Ruth. Enquanto ela está dizendo: eu vou cuidar de você, Noemi, Deus está dizendo: eu vou cuidar de você também, Ruth. Eu vou abençoar você, Noemi, Deus está dizendo: eu vou abençoar você também, Ruth. As declarações que ela faz no mundo espiritual provoca a ação de Deus lá em Belém. Ela olha para Noemi não tem nada, uma senhora avançada em idade, anêmica de tanto chorar, os olhos inchados de tanto chorar, luto eterno porque perdeu o esposo e 2 filhos. Ela olha para Ruth e ela não consegue ver nada. Ruth olha para Noemi e não consegue ver nada, mas no mundo espiritual, queridos, havia uma fazenda esperando Ruth. Havia um remidor chamado Boaz esperando. Deus estava preparando o futuro dela. Deus estava preparando o cenário dela. Tem pessoas que você olha com os olhos naturais e você não dá nada. Se você conseguisse enxergar com os olhos espirituais, onde é que Deus vai levar essas pessoas, querido? Você dava um abraço nessa pessoa hoje. Você pagava um almoço para essa pessoa hoje. Você tirava uma foto com essa pessoa hoje. Porque você olha para ela, parece que não é ninguém, parece que não tem nada, parece que é um improvável. Mas Deus olha para essa pessoa
e diz: sabe de nada, vai crescer muito, vai chegar muito longe, vai voar muito alto. Há uma terra preparada para mim, há um lugar de Deus preparado para você. Orfa deixa Ruth achando que está fazendo um bom negócio, mas não está. Vá procurar o nome de Orfa na Bíblia, depois você não encontra mais, irmãos. Por quê? Porque a bênção estava em Noemi. Ela saiu do lado de Noemi, a bênção se apartou dela. É por isso que eu digo que tem pessoas que se afastou de você e achou que estava fazendo um bom negócio. A hora que essa pessoa abrir o olho, irmão, vai ser tarde. Enquanto Ló estava enriquecendo nas custas do tio Abraão, estava tudo bem. Era um miserável, era um pobre, tinha nada, órfão de pai e de mãe. Jamais teria história na Bíblia. Mas a hora que ele fica rico, sabe o que ele faz? Não preciso mais do meu tio, eu tenho tudo agora. E ele sai de perto de Abraão. Estou fazendo um bom negócio. Vai ver a história de Ló, irmão. Vai ver o final da história de Ló. Os irmãos de Jefté pegam ele e mandam ele embora. Diz: vamos mandar esse cara embora. É filho de uma prostituta, não vai somar nada, não vai herdar conosco aqui, não vai herdar nada. E Jefté vai embora. Só que Jefté vai embora, Deus vai com ele. Se torna um grande guerreiro. E a hora que os irmãos, os anciãos estão envolvidos numa guerra, alguém diz: eu conheço um cara que pode nos livrar. Quem é? É Jefté. Não, mas o nosso irmão, mandamos embora. Só tem um jeito, é buscar ele de volta, é trazer ele de volta. Vocês não deviam ter mandado o menino embora. Os irmãos de José vendem ele para o Egito, dizendo: nos livramos de um problema. O que eles não sabiam é que José não era um problema, José era uma solução. Passam-se os anos, a morte sobre Canaã. Eles morreriam à míngua em Canaã, se eles não tivessem se aproximado de José novamente. Irmãos, parece que é automático. Eles se aproximam de José, a bênção volta para eles. Tem pessoas que vão ir e que nunca mais vão voltar, queridos. Umas vão morrer no meio do caminho, se perderam no meio do caminho. Outras não vão voltar, doutora Luciana, sabe por quê? Por causa do orgulho. Tem pessoas que errou com você, pisou em você, traiu você, magoou você, sabe que errou, reconhece que errou, mas o orgulho é mais forte, não tem coragem de chegar em você e dizer: me perdoa, eu errei. O perdão é uma das coisas mais nobres que o ser humano pode fazer. Não estou dizendo que é fácil, mas é nobre. Você tira um peso seu e tira um peso da pessoa. Mas tem pessoas que vão voltar e vão bater na sua porta e vão dizer: eu errei, eu não deveria ter saído de perto de você. Depois que eu saí de perto de você, a minha vida virou de ponta cabeça. A minha vida desandou, parece que nada mais de bom acontece na minha vida. Eu preciso estar perto de você de novo. Pastor, o que eu faço? Fecha a porta, manda embora, eu xingo, eu amaldiçoo. O que eu faço, pastor? Não, faz uma mesa como fez José. Prepara uma mesa e diz: senta aí, come, bebe. Deus me deu muito, eu vou cuidar de vocês, vou alimentar vocês. Aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, eu vou derramar sobre a vida de vocês. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Davi disse assim: olha, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Se prepara, porque ainda essa semana tem gente que vai bater na sua porta. Não, eu estou falando, se prepara, porque tem gente que ainda essa semana vai bater na sua porta e vai dizer: me perdoa, eu nunca deveria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que atrasa o lado de todo mundo. Tem gente que só dá prejuízo, irmãos. Tem pessoas que não vale a pena você estar perto delas. Mas tem umas, irmãos, que parece que tem a marca de Deus. Sabe? Onde chega o negócio muda, o ambiente muda. Parece que a bênção está correndo atrás da pessoa o tempo todo. E aí você encosta na pessoa, a bênção daquela pessoa começa a respingar sobre a vida. Você conhece alguém assim? Você tem alguém aqui assim? Será que tem? Será que você está sentado do lado dessa pessoa? Irmão, se os irmãos de José soubessem que ele se tornaria quem ele se tornou, você acha que ele teria vendido ele? Nunca. Então tem gente que olha para você e te olha com desprezo, mas porque estão vendo hoje. Deus já está vendo o seu amanhã. Deus já está vendo o teu amanhã. Por isso, querido, cuide de pessoas sem interesse. Abençoe pessoas sem interesse.
Fique do lado dessa pessoa, mesmo no momento de crise. Amigo é amigo para todas as horas, irmãos. Amigo é amigo para chorar junto. Amigo é junto para a festa, mas também é para o dia de luto. Ainda quando você errar, o amigo vai saber separar a pessoa do seu erro. A pessoa não vai julgar você, vai julgar o seu erro. Vai julgar a sua atitude e não a sua pessoa. Enquanto Ruth faz declarações espirituais aqui em Moabe, Deus está preparando um campo para Ruth lá na frente. O versículo que nós dizemos diz o seguinte: olha, Ruth e Noemi chegaram em Belém plantando. Não. O que diz? Ruth e Noemi, elas chegaram em Belém. Em Belém? Não, irmão, vocês estão muito... Vocês pularam o carnaval essa noite? Elas chegaram em Belém colhendo, querido. Querido, isso aqui é a bênção de Deus. Grava isso. Isso aqui é a bênção de Deus. Por quê? Porque tem coisas que você planta e aí você colhe. Essa é uma lei natural. Plantio e colheita. Elas plantaram alguma coisa aqui, pastor Daniel? Elas vão colher onde elas não. Essa é a bênção de Deus. Está preparado para colher onde você nunca plantou? Israel não entrou em Canaã plantando. Israel entrou em Canaã colhendo. Deus usou os inimigos para arar a terra, quebrar pedra, furar poço. Teve um desviado que falou assim: a terra já está habitada. A terra que Deus prometeu já tem dono. O à toa não sabia, irmãos, é que Deus pôs esse povo lá para furar poço, abrir cova, plantar, arar a terra. Deus usou o próprio inimigo para preparar a terra para os abençoados, e os abençoados estão reclamando. Tem gente que parece que está onde você queria estar, e você está dizendo: tomou meu lugar. Tomou não, só está esquentando a cadeira para você. Só está preparando o lugar que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando chegar o tempo de Deus, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E não tem quem te arranca de lá, não tem quem tira de lá. Porque quando Deus coloca, ninguém consegue tirar. Operando Deus, quem impedirá? Ruth segue o caminho com Noemi. Orfa desaparece, Orfa some da história. Mas a história de Ruth vai continuar. Noemi vai chegar em Belém, ela vai dizer, as mulheres: não é essa Noemi, não é essa Noemi. Ela diz: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, me chama de amarga. A mão do Todo-Poderoso veio contra mim. Aí Noemi entra dentro de casa, está amargurada, está triste, e vai curtir o luto. Enquanto ela está dentro de casa, ela começa a discipular Ruth. Ruth faz assim, Ruth faz assim. E Ruth começa a seguir as orientações. O jeito que Noemi é uma mulher velha, irmãos, uma mulher experiente. Já era de Belém, era israelita, ali, hebreia. E Ruth vinha de Moabe, uma outra cultura. Então não adiantava ela fazer do jeito dela. Ela tinha que seguir o que a sua discipuladora estava falando. Nós não atentamos para isso, mas Noemi foi uma das maiores discipuladoras da Bíblia, irmãos. Porque ela conseguiu construir em Ruth uma identidade que não existia. E ela vai dando conselho. Ruth vai obedecendo tudo o que ela pedia para fazer. Olha, colhe nessa terra. Olha, faz desse jeito, faz daquele jeito. E a Bíblia diz, irmãos, que por coincidência, né? Porque Deus só trabalha com coincidência, tá bom? Deus não trabalha com propósito. Assim, do nada, irmãos, ela foi colher justo na terra de Boaz, pastor. Do nada, assim, sabe? Estava andando assim, vou parar nessa terra aqui. Irmãos, Ruth não conhecia Boaz, não sabia quem era Boaz, não sabia nem que terra era de Boaz. Mas ela está andando e de repente alguém diz: entra nessa terra. Uma voz assim: entra nessa terra. E ela entra, começa a colher. Aí os empregados vão falando, vão conversando. E aí um dia Boaz pergunta quem é ela. Eles dizem assim: olha, essa mulher, ela é moabita, ela veio com Noemi e ela está cuidando de Noemi. Cuidando de Noemi. Aí Noemi, quando fala para ela, quando Ruth fala para Noemi quem que encontrou Boaz, aí ela diz: ele é o nosso remidor. Você não encontrou um homem comum, você encontrou o remidor.
o nosso remidor. Ele é parente de Elimeleque. Quando Elimeleque morreu, nós saímos daqui e perdemos toda a nossa terra. Tudo que era nosso se perdeu. Não temos mais filhos. Mas se você, Ruth, casar com ele, e ele remir você, tudo que era nosso, tudo que perdeu, volta para nós novamente. Volta para nossa descendência novamente. Ela orienta Ruth, deita nos pés de Boaz, faz assim, assim, assim. Aí, Boaz é o cara, irmãos. Boaz diz assim para Ruth: olha, existe ainda um outro remidor mais próximo. Eu vou conversar com ele primeiro. Se ele não remir você, eu vou fazer isso então. Aí ele chega para o homem e diz: olha, as terras de Noemi, assim, tal. Ele diz: não, eu quero remir, eu vou remir. Então, mas você vai ter que ficar com a Ruth e com a veinha também. Vai ter que cuidar das duas. Aí ele diz: não, quero não. Quero só as terras. Não tem como separar. Ficou com a terra, tem que ficar com as mulheres também. Não, as mulheres não quero não, vai arrumar problema lá em casa. Pode remir você, Boaz. Aí Boaz casa com Ruth, irmãos. Aquela que chegou por baixo foi colocada por cima. Aquela que chegou na terra colhendo espigas, o resto que caía, agora é dona de toda a terra. Irmãos, eu fico imaginando, a Bíblia diz que ela foi bem tratada pelos empregados. Mas você imagina, Rodrigo, ela colhendo lá a Moabita e os caras xingando ela, desfazendo dela. Agora vira dona, irmãos. Não, alguém entendeu e recebeu a palavra. A estrangeira, que não tinha parte com Deus, que não tinha parte na promessa de Deus, uma Moabita, agora se torna dona de tudo, toda aquela terra. Começou por baixo, começou colhendo. Nunca tenha problema de começar por baixo, irmãos. Nunca tenha problema de começar pequeno. Tem gente que diz: Deus me fez uma promessa grande. Mas nenhum bebê nasce grande, querido. Nenhum gigante nasce grande. Nasce pequeno, vai crescendo, vai passando pelo processo, vai se desenvolvendo. Ruth teve a humildade de começar por baixo. Deus pegou ela e colocou ela por cima. Aí nasce o filho. Nasce o bebê. Ela pega o bebê e a Bíblia diz que ela entrega para Noemi. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, olha, que ela entrega para Noemi, sabe o que a Bíblia estava dizendo? Ruth estava dizendo o seguinte: olha, esse filho não é filho dos seus filhos, não é seu neto, mas eu estou te dando ele nessas condições, para que ele seja a sua continuidade. A sua geração. Você perdeu os 2 filhos, perdeu a continuidade da sua geração. Esse menino aqui vai ser a continuidade da sua geração. A história que começa com 3 velórios termina com o nascimento de um menino. A história que começa com luto termina com uma alegria. A história que tinha tudo para terminar mal terminou bem. E quando o pastor Noemi foi curada, quando o bebê foi entregue para ela, ali ela foi curada. Deus curou aquela mulher através da vida de Ruth. Você nunca perde por ajudar alguém. Todas as vezes que você ajudar alguém sem interesse, Deus vai trabalhar ao seu favor para te devolver isso em algum dia, algum momento da sua vida. Noemi, ela era uma mulher ferida. Nós somos feridos pelos relacionamentos, mas também somos curados pelos relacionamentos. Você deve conhecer alguém que diz: eu não vou mais na igreja porque eu fui ferido na igreja. Se você foi ferido na igreja, é na igreja que você vai ser curado. Deus é um Deus de relacionamentos, querido. Você pode ver que quando a pessoa é ferida, ela foge, ela se esconde. A dor só aumenta, a ferida só sangra mais. É normal alguém que foi ferido no relacionamento, no namoro, no casamento, depois não querer casar de novo, porque eu não quero passar por aquilo que eu já passei um dia. Eu não quero passar de novo por aquilo que eu vivenciei um dia. Eu conheci um jovem que trabalhou comigo bem antes da minha conversão. Eu tinha entre 18 e 19 anos. Faz uns 10 anos isso aí, eu tinha entre 18 e 19 anos. Ele foi traído pela namorada. E aí ele dizia para todo mundo: eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais vou casar. Porque vai acontecer de novo. De tanto ele declarar, quando ele casou, aconteceu.
Só que é normal, irmãos, quem foi traído se tornar uma pessoa, pode ser em todas as áreas, se torna uma pessoa desconfiada. E aí arruma uma nova namorada, não foi aquela namorada que traiu ele. Ela não tem culpa de nada, mas é normal ele descontar a traição, a desconfiança. Se algum pastor te feriu, é normal você ter resistência comigo, querido. Mas não foi eu que te feri, não foi eu que te machuquei. É normal você olhar para mim e ver a figura. É normal a filha que foi ferida pelo pai olhar para uma autoridade masculina e ver a figura do pai, no pastor, no líder de célula, ou no patrão, é normal. E aí você tem resistência nisso. Mas não foi essa pessoa que te feriu. Mas a ferida continua aberta. Se ela não for cicatrizada, você não flui, você não prospera, você não cresce. É por isso que um culto como esse precisa ser curado, precisa ser tratado. Ora, o médico Lucas escreve dizendo o seguinte, que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Irmãos, eu estive nessa casa lá em Israel. Claro que ela está só os monturos, só pedaços, mas eu entrei dentro dessa casa. A casa que Jesus orou pela sogra de Pedro. A Bíblia diz que a sogra de Pedro está deitada e a febre era alta. Marcos diz, ela estava com febre. Lucas, que é médico e mais detalhista, vai mais a fundo, ele diz, ela estava com febre alta. A Dani que trabalha nessa área, Dani, febre de uma febre alta tem muita diferença, sim ou não? Existe uma determinada temperatura, não é minha área, pelo amor de Deus, uma determinada temperatura que você nem no médico precisa ir, irmãos. Nem remédio precisa tomar. Mas dependendo da temperatura, você vai a óbito se não for cuidado rapidamente. Sim ou não? Então, eu já vi pregador dizendo, Jesus fez milagrão, mas fez milagrinho também. Curou a febre da sogra de Pedro. Bom, milagre é milagre. Milagre é milagre, é sobrenatural. Milagre é o que foge da condição humana. Então, Jesus não fez milagre grande, milagre pequeno. Milagre é milagre, amém? Só que, irmãos, quando Jesus curou a febre dela e a febre era alta, a febre é só o efeito, não é a causa. A febre estava dizendo, olha, tem alguma coisa errada com o seu corpo. Aí você vai no médico, o que ele faz? Te dá um dipirona. 1 hora depois a dor passa. E você diz, estou curado. O efeito passou, mas e a causa? A causa não foi tratada. 1 hora depois volta a dor de novo. E aí você toma dipirona e volta, toma dipirona e volta, toma dipirona e volta. Na igreja não é diferente. Você vem ferido para a igreja, aí nós pastores, tome-lhe dipirona, tome-lhe dipirona, tome-lhe dipirona. Aí você vai embora voando. Amanhã está a casa quebrada de novo. Está igual Chaves, travado. Por quê? O efeito, a palavra veio, me renovou, o louvor, sai daqui pulando, a bola cheia, está cheia, amanhã está murchinho de novo. Por quê, pastor? Porque nós tratamos só o efeito, nós não tratamos a causa. Você pega uma casa que está cheia de lixo, e ali tem ratos, tem répteis de todo jeito. Aí você vai lá todo dia e mata aqueles ratos, e mata a barata, e dá paulada, e joga veneno. No outro dia você volta lá, está tudo de novo, sim ou não? E você vai ficar lutando com aquilo a sua vida inteira. O que você deveria fazer no lugar de matar o rato e a barata? Limpar o lixo, limpar a casa. Se limpar o lixo, limpar a sujeira, os bichos vão embora. Tem gente que já tem a marca na cabeça, irmão, de tanta mão. Não pode ver uma mão levantada que já entra de baixo. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí você ora, expulsa o mesmo demônio todo dia, toda semana. Chegou a hora da cura. Eu vou repetir, chegou a hora da cura. Eu já fui no médico com... Você já almoçou? Eu já fui no médico com feridas na perna, purulentas. Só que estava com casca por cima e não sarava, não sarava, não sarava. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, agora vai sarar. Eu disse, Ele falou, arrancou a casca, espremeu o pus e jogou metiolate. Essa geração não sabe o que é isso. Jogou metiolate, irmãos. Ai, meu Deus, doeu. Mas curou, mas sarou. Irmão, Jesus não quer dar dipirona para ninguém.
Jesus quer arrancar a casca da ferida, espremer o pus, jogar metiolate e dizer: seja curado em nome de Jesus. Você vai gerar segundo a sua espécie. Se você está doente, vai gerar discípulos doentes. Você precisa ser curado para curar outras pessoas, sarado para sarar outras pessoas. E eu termino aqui dizendo o seguinte: por que eu pedi essa foto aqui, para fazer essa foto? Porque aqui está uma ostra e aqui tem uma pérola linda. Não sei se tem alguma mulher aqui usando essa pérola hoje aqui. Tem? A Rosi, uau, Jauri, parabéns, vamos aplaudir o Jauri. Foi aniversário da Rosi essa semana, aniversário do Tafa ontem. Deus abençoe todos os aniversariantes. E os maridão aí, fica a dica aí. Essa pérola é rara, essa pérola é caríssima. Mas você sabe... Oi? Fiquei até sem jeito agora. Irmãos, é linda, é cara. Você vai nas melhores lojas, você encontra essa preciosidade. Mas e o processo para ela chegar a se tornar uma pérola? Vou contar aqui por cima, só para você entender rápido, para nós orarmos. A ostra, ela está dentro da água e ela se abre para respirar. Abre e fecha, ou para se alimentar. Quando ela se abre, um grão de areia entra. E fere o seu corpo interior. E machuca. O grão de areia machuca, porque é sensível. Quando a ostra percebe que ela foi ferida, ela começa a liberar algumas substâncias. Uma delas é a quenquiolina e a aragonita. E começa a cobrir o grão de areia. Isso demora aproximadamente quase mais de 2 anos, irmãos. Existem algumas pérolas falsas que até 6 meses são feitas em cativeiro. Mas não tem, Paraguai, não tem o mesmo valor. É fake, não tem, é assim, mano, não tem o mesmo valor da outra. Porque para ser pérola de verdade tem que passar pelo processo completo. Não tem como diminuir o processo, ser mais rápido. É por isso que com Deus, não dá para diminuir aí o processo aí. Não, para ser completo, pleno, tem que ir até o final. E aí vai aquele processo. A ferida vai cicatrizando, a ferida vai sendo curada. E quando a ferida termina de ser curada, cicatrizada, aquele grão de areia se tornou uma pérola. Então pérola é fruto de uma crise. A pérola é fruto de uma ferida que foi cicatrizada. E diz os estudiosos, não diz o Elias, nem a Bíblia, diz os estudiosos que nem toda ostra que você abrir tem pérola. Somente as que foram feridas. Somente as que foram feridas. E transformaram as feridas em pérolas. Eu estou pregando nessa manhã para pessoas que foram feridas. Está num processo de cura, num processo de restauração, está num processo de cicatrização. Pastor, mas eu não tenho essas circunstâncias, onde que eu compro isso? Tem algum lugar que o senhor indica, alguma receita? Eu tenho. Espírito Santo. Apresenta a ferida para ele, fala para onde está doendo, ele vai começar a te envolver. Vai demorar um pouco, mas vai curar, vai cicatrizar. E depois de tudo isso, pastor, vai se formar uma pérola preciosa, que vai encher os olhos de muita gente, que vai abençoar muita gente. Ei, querido, o seu lugar de maior derrota vai se tornar o seu lugar de maior testemunho. Aquela maior crise que você passou, você ainda vai subir em púlpitos para dizer e contar e dizer: olha, a minha história foi mudada, Deus mudou a minha história, eu transformei a minha ferida em pérola. Essa ferida não vai te matar, querido. Esse grão de areia não vai te matar. Você é mais forte do que você pensa. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. A cura de Deus para mim, a cura de Deus para você. Nesta manhã, o Espírito Santo vai te envolver como nunca nesta manhã. Você pode se colocar de pé, por favor. E a mulher que quiser ser ativada, vem aqui para frente, querida. Só se quiser, porque se não quiser, fica aí onde você está. Você que quer se tornar uma Ruth, uma Esther, uma Débora. Ah, irmão, Débora disse assim para o pessoal. Débora disse assim, é a única juíza mulher. Ela diz assim: Deus me levantou como mãe espiritual de vocês.
A gente fala muito de paternidade, Rodrigo, a gente fala muito de pai, mas as mulheres também precisam de mãe. As mulheres precisam de colo. Queridos, se vocês forem ativadas, essa igreja não vai suportar fazer um culto só de domingo. Não vai. Irmãos, as mulheres têm uma percepção que o homem não tem. As mulheres geram coisas que os homens não conseguem gerar. Tem coisas, mulheres, que Deus só deu para vocês. Tem privilégios que Deus não deu, Érica, para o homem, só deu para a mulher.